Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para Todos os Clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre lesões bucais que afetam crianças e adolescentes. Nós estamos trazendo aquelas que são mais comuns e que você pode e deve diagnosticar no seu dia a dia clínico. Acompanha e, se tiver dúvida, deixa suas mensagens aqui que nós vamos depois responder para você. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos inicialmente conversar um pouquinho sobre a distribuição das lesões bucais, quais são as lesões bucais mais frequentes no grupo pediátrico. Quando a gente vai para a literatura, pessoal, a gente encontra alguns trabalhos que trazem principalmente o resultado de avaliações de biópsias. Então, a maior parte desses trabalhos que eu estou colocando aqui para vocês são de grupos de brasileiros que fazem inúmeras pesquisas nas mais diversas áreas, mas que fizeram pesquisa também levantando as principais lesões bucais em crianças e adolescentes. E diga-se de passagem, realmente a odontologia brasileira, em termos de pesquisa, ela é realmente muito expressiva, tanto em qualidade como em quantidade. E dentro da literatura de crianças e adolescentes, a gente está muito bem representado por todos esses trabalhos. O que esses trabalhos eles fazem? Eles pegam geralmente os laudos histopatológicos e revisam os laudos, e alguns até as lâminas mesmo, e classificam as lesões, né, de acordo com o grupo que essas lesões pertencem. Então, a maior parte desses trabalhos, eles trazem informações das lesões biopsiadas, tá? E aí eu trouxe um desses trabalhos, um dos mais recentes, realizados pelo grupo da FOP Unicamp, liderado pelo professor Pablo Vargas, onde eles avaliaram 2.539 lesões no grupo pediátrico, tá? E eles observaram que essas lesões representavam 7,4% do total de biópsias, certo? E a maior parte das lesões eram fenômenos de travasamento de muco, seguido de hiperplasia, cisto dentígero e assim por diante. Então, é só para a gente já ter uma noção do que a gente vai ver aí de lesões que são biopsiadas e que eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês. Este outro trabalho é bem interessante porque ele foi feito apenas com adolescentes, mas que avaliou a parte clínica e também biopsiadas. Então, aqui a gente tem uma noção um pouco melhor da realidade da prática clínica. Então, em adolescentes de 13 a 18 anos de idade, úlcera aftosa, úlcera traumática, herpes são as lesões mais comuns, que é o que a gente realmente vê na prática clínica, muito dessas lesões. E o que me chamou a atenção nesse trabalho foi que 22% relataram que fumavam e 52% desses adolescentes já relatavam o consumo de álcool. Também é importante a gente estar atento para esses hábitos que são relacionados depois futuramente com uma série de outros desfechos desagradáveis, ou seja, de perda de saúde, tanto na boca como sistêmico, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as lesões cujo diagnóstico pode ser estabelecido pela clínica. Então, nesses casos, dificilmente a gente vai fazer exame complementar. Nesses casos, provavelmente, uma boa anamnese, um bom exame físico extra e intrabucal vão nos permitir chegar ao diagnóstico e conduzir adequadamente esses pacientes, tá? A primeira dessas lesões é a úlcera traumática. A gente consegue observar aqui a relação de causa e efeito. O que é uma úlcera? É a exposição do tecido conjuntivo. O que significa a úlcera traumática? Que devido a um trauma intenso, agudo, houve a perda do epitélio e exposição do conjuntivo nessa região, tá? Então, a causa é um trauma agudo, pode acontecer em qualquer região da boca. Claro que sítios como lábio e língua acabam sendo mais suscetíveis, né, pelo fato da gente falar, comer e com mais facilidade mastigar e machucar essa região, tá? Então, vejam um caso aqui, de um caso lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O trauma foi bastante intenso, então a gente vê essa extensa lesão ulcerada, coberta por essa pseudomembrana esbranquiçada e amarelada. Tudo isso aqui é pseudomembrana, tá? Isso foi no domingo, isso na segunda, isso na terça. A gente entrou aqui nesse caso
Se eu não me engano, foi com o uso do Admuc e da fotobiomodulação. Então, a úlcera traumática, ela acaba sendo um processo inflamatório que acontece na mucosa bucal devido a um trauma agudo, tá? Esse trauma agudo é muito importante que a gente identifique a causa e remova o fator causal, certo? Esse é um caso bastante interessante, muito desafiador, que eu tive a oportunidade de participar, conduzido pela professora Laura, orientado pelo professor Manuel, aonde e que foi atendido pela Ana Luísa no IBCE, no lugar que ela atendia, numa clínica que ela atende. Enfim, esse paciente veio com essas lesões extensas, ulceradas na região gengival bilateral. Inicialmente pensou-se em algum daqueles quadros de periodontite mais agressiva, mas foi feito todo um controle de biofilme e não houve melhora. E após várias sessões, a menina se sentiu confortável de manifestar que ela cutucava e arrancava esse tecido com os dedos. Então, era um caso de uma automutilação, de uma paciente que não tinha distúrbio neurológico, mas estava passando por problemas psicológicos. Então, cada vez mais na anamnese, pessoal, quem lida com criança e com adolescente tem que investigar anorexia, bulimia, dislipidemia, problemas psicológicos que podem se repercutir em várias complicações bucais e sistêmicas, certo? Aqui um outro caso, um caso da professora Márcia e da Ana Rita, da Clínica de Pacientes com Necessidades Especiais, da PNE, mostrando essa extensa úlcera traumática que aqui era numa criancinha com síndrome de Cornelia de Lange, que tem comprometimento neurológico e que acabava machucando, interpondo a língua nos dentes ali naquela região anterior, tá? Então a gente tem que identificar o trauma e tentar eliminá-lo. A ulceração aftosa recorrente é um outro padrão de ulceração, onde ao invés de ter um trauma, nós temos uma doença imunologicamente mediada, onde a gente tem uma alteração imune. Por algum motivo que a gente ainda não sabe exatamente o porquê, qual é este motivo, né? Qual é o fator etiológico. É uma doença complexa, com vários fatores sendo associados. Os indivíduos que têm afta começam a ter uma reação inflamatória mediada pelos linfócitos T na região do tecido conjuntivo, embaixo dessas regiões do epitélio onde se formam essas úlceras. Essa reação inflamatória acaba levando à destruição do epitélio da boca em regiões específicas. Geralmente é mucosa não ceratinizada, então essas úlceras vão ser pequenas úlceras rasas diante das aftas menores. Então, a gente vê essa ulceração com a pseudomembrana esbranquiçada e um halo eritematoso em volta. Geralmente, na afta menor, que é a mais comum, são múltiplas ulcerações. Os fatores desencadeadores da afta variam entre os pacientes. Em um paciente é comer abacaxi, no outro é traumatizar a boca, no outro é a menstruação, no outro foi ele ter dado uma mordiscada num canto da boca e enche de afta a boca inteira. E sabe-se que existe também um fator genético embutido aí na etiopatogenia da afta, certo? As ulcerações aftosas, gente, elas vão nos pacientes acometer, então, mucosa não ceratinizada, geralmente são múltiplas, e como o nome também diz, elas são recorrentes, e elas afetam principalmente adolescentes e tendem a diminuir a frequência de recorrência após os 30 anos de idade. Então, é uma alteração que a gente vê bastante, principalmente no grupo de adolescentes. Isso não quer dizer que criança não possa desenvolver também, mas é mais comum a partir da adolescência, tá? Às vezes essas úlceras coalescem, formando úlceras maiores, e inclusive essas úlceras, elas podem deixar um odor mais fétido, um bafinho na boca dos pacientes. Então, é muito importante, primeira coisa é manter limpa, tá? Então, higienizar é bem importante para não ter infecção secundária ali. Outras lesões ulceradas que podem acontecer em boca é a síndrome de BC. Ele aparece clinicamente como essas múltiplas aftas, porém o paciente vai ter experiência de lesões ulceradas genitais, intestinais. Então é uma doença um pouco mais complexa, onde envolve outros órgãos também. E um dos testes clínicos que a gente faz é a patergia, que é onde tu faz uma pequena punção na pele e vai medir a reação que tem em volta, tá? O tratamento dessas lesões ulceradas, seja a úlcera traumática ou ulceração aftosa recorrente, ele varia na literatura. Vocês vão encontrar
de tudo um pouco para tratar a afta e úlcera traumática. A gente tem bastante trabalho na literatura que usam corticoides, sejam eles corticoides em bochecho, como corticoides em pomadas e cremes. O nosso grupo, particularmente, não utiliza muito corticoide. Por quê? Porque a gente vê que depois de 1, 2 dias de uso de corticoide, a chance de a gente ter uma infecção secundária, porque o corticoide diminui o sistema imune ali no local, de crescerem fungos e bactérias em cima dessa lesão aumenta. Então, principalmente em crianças, a gente também evita esses corticoides e para essas lesões ulceradas, traumáticas e aftosas. A gente prefere utilizar o Admuc, por exemplo, que é um extrato fluido de camomila que tem ação antimicrobiana e anti-inflamatória e que acelera o processo de reparo. Manu, e se eu não fizer nada? Vão cicatrizar igual, certo? A gente não necessariamente precisa lançar mão de algo, mas a gente sabe que quando a gente lança a mão, principalmente do Admuc ou mesmo da fotobiomodulação, a gente acaba tendo uma redução aí no tempo, então cicatrizando mais rápido. Alguns estudos também mostram o Gentiloni, que tem corticoide, mas ele também tem um antibacteriano, ele não tem um antifúngico, mas ele tem também, se não me engano, é neomicina, tá? E só para a gente finalizar essa parte das úlceras traumáticas, vale muito a pena utilizar a fotobiomodulação, ou seja, usar a terapia laser. Para quem tiver o laser no consultório, o benefício da fotobiomodulação em lesões ulceradas é comprovado cientificamente, tá? Então, ele vai trabalhar com laser de baixa potência ou laser de alta desfocado, mas aí eu sugiro usar o de baixa potência, que vai geralmente causar alívio da dor, vai diminuir o tempo, né, da ferida presente na boca, então vai cicatrizar mais rápido, e muitos pacientes também relatam redução nos episódios. Então, aqui só trazendo uma revisão sistemática que incluiu 11 trabalhos publicados previamente, então, utilizando tanto o laser de alta como o laser de baixa, e que eles viram que os grupos que recebiam placebo, né, ou que não recebiam nenhum tratamento tópico com corticoide ou com qualquer outra substância, tinham um comportamento das ulcerações aftosas com mais dor e com maior tempo de duração. Então, esses estudos mostram alívio imediato da dor e nos dias, tanto no momento como nos dias subsequentes, e uma redução dessas lesões num tempo mais rápido. Tá? Então, aqui um ensaio clínico controlado e randomizado mostrou que a fotobiomodulação é positiva, principalmente fazendo aplicações periódicas. Aqui eles fizeram 3 aplicações, dia 1, dia 2, dia 3, com esse protocolo de 100 miliwatts e usando 30 segundos, que dava uma densidade de energia de 10 joules por centímetro quadrado. Certo? Então, eles mostraram nesse grupo, tinha o grupo A e o grupo B, inicialmente eles eram iguais em termos de diâmetro das lesões, né? E a gente vê aqui que um dia depois as lesões do grupo tratado com laser eram menores, no tempo 2 elas eram realmente bem menores, ou seja, mostrando um fechamento, uma diminuição do tamanho da lesão mais rápido. E a mesma coisa aconteceu para a escala de dor, né? No momento inicial, eles todos com mais ou menos 4 de média de dor, e no T1, no dia 1, o grupo laser com praticamente sem dor, tá? Muito bem, vamos dar uma parada no vídeo por aqui, e logo mais a gente segue com as lesões de herpes.